Oi gente, tudo bem? Então a nossa aula de hoje de farmacologia é sobre fármacos farmacêuticos e vias de administração, tá bem? Então, uma fórmula farmacêutica, ela é a forma física de um medicamento. Ele pode ser sólido, líquido, semissólido. A forma de apresentação é como esse medicamento ele se apresenta para o usuário. Então, quando ele vai comprar, ele compra uma caixa com blisters de 10 comprimidos. E esses comprimidos podem ser revestidos, drages, né? E daí vem a forma farmacêutica. Então, a forma farmacêutica ela pode ser sólida, líquida ou semissólida, ok? Já a via de administração é o local em que o fármaco entra em contato com o organismo, liberando então aquela quantidade de medicamento necessária para que se tenha o efeito terapêutico desejado. Tá? A via de administração ela é especificada primariamente pelas propriedades do fármaco. Então, se eu tenho um fármaco que é hidrossolúvel, né? Então eu tenho que usar uma via intravenosa. Se o fármaco ele é lipossolúvel, eu posso usar ele por uma via oral. Tá? E também a via vai ser determinada pelo objetivo terapêutico. Por exemplo, eu preciso de um início de ação rápido. Então eu vou usar uma via intravenosa. Não, é um tratamento prolongado. Então eu vou usar uma via oral. Tá? Então isso vai determinar e vai ajudar a decidir qual que é a melhor via de administração. Tá? A via de administração ela vai influenciar, né, a adesão ao tratamento, né? Então é um fator importante na adesão ao tratamento e também, né, no efeito terapêutico, no efeito farmacológico desejado. Tá? As vias de administração elas denominam-se, a gente chama de vias enterais, quando se esse medicamento, esse fármaco, ele entra em contato com qualquer segmento do trato digestivo. Então a gente chama as vias de administração enterais a sublingual, bucal, oral e retal. Tá? A via oral ela é o método mais seguro, né, econômico e é o método mais utilizado, é o método que a gente mais conhece. Por ali pode-se administrar, né, medicamentos por via sólida, líquida, né, e essa absorção ela não alcança altos níveis terapêuticos, tá? Mas ela se mantém constante. Então, quando a gente precisa de um tratamento a longo prazo, né, a gente precisa manter a concentração plasmática desse medicamento dentro de uma faixa terapêutica, a gente acaba utilizando a via oral. A via sublingual são aqueles medicamentos que se utilizam debaixo da língua, né? E são absorvidos pelos pequenos vasos que existem ali. Essa absorção é relativamente rápida, tá? E a via retal, então, é aquela via enteral onde se utiliza supositórios, né? E deixa esse fármaco ele livre do metabolismo de primeira passagem. Na próxima aula a gente vai falar o que é biodisponibilidade e metabolismo de primeira passagem, tá? Tem uma absorção lenta e irregular, tá? Depois a gente tem as vias de administração parenterais, que a gente diz diretas. As vias parenterais diretas, elas são, né, aquelas que compreendem e são acessadas, né, por injeção. Então a via parenteral direta, ela entra a injeção intravenosa, a injeção intramuscular, a injeção subcutânea, são as mais conhecidas. A injeção intramuscular ela vai depositar o medicamento nos tecidos musculares, tá? Possui uma rápida absorção por ser um lugar que tem muita vascularização. A via intravenosa ela alcança diretamente a corrente sanguínea. Por isso, né, os efeitos eles são imediatos, eles são efeitos adquiridos rapidamente. Já a via subcutânea, a administração parenteral direta do tipo subcutânea, a medicação ela é depositada no tecido subcutâneo, tá? Sendo uma absorção mais lenta, porque são locais com vascularização mais baixa, ok? E depois a gente tem ainda as vias de administração parenterais indiretas, que são aquelas vias que não utilizam injeções, tá? Mas que
têm ação parenteral. Então, é o exemplo, né, dos colírios, do uso vaginal, do adesivo transdérmico, ok? Aí eu faço algumas perguntas para vocês para a gente instigar sobre as formas farmacêuticas. E daí vem aquela pergunta, né? Posso partir comprimidos ao meio, né? E aí, quando que eu posso partir comprimidos ao meio? Então eu posso partir aqueles comprimidos que tem suco, né? Que não tem nenhum tipo de revestimento, que tem baixa toxicidade, que tem uma larga janela terapêutica, que tem uma vida relativamente longa e que tenha, né, vantagens em tu partir esse comprimido. Né? Não que existe uma apresentação de menor quantidade que é, inclusive, mais barata. Então, a partição, né, partir o comprimido ao meio, ela é uma prática que é um procedimento comumente realizado, né? Então, de partir o comprimido no meio. Mas, para fazer essa partição, a gente precisa avaliar essas características do medicamento e aí sim realizar essa partição. Então, vocês já devem ter visto, né, que vários medicamentos apresentam após seus nomes comerciais algumas siglas, como BD, XR, SR, AP. Mas vocês sabem exatamente o que elas significam, né? O significado dessas siglas? Então, XR significa liberação prolongada ou liberação necessária. É aquele medicamento que a liberação é estendida e tem como objetivo manter a liberação do fármaco por um período maior de tempo, tá? Nesse tipo, a liberação é suficientemente longa e lenta, né, para que seja possível estender o intervalo entre as doses, né, e daí tu pode utilizar o medicamento uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Alguns exemplos, né, Cipro, XR, Efexor, XR, Glifage, Sigr, tá? Então, o XR é liberação prolongada. Já o SR é de liberação sustentável. O que significa isso? É uma modalidade de liberação estendida, né, que permite uma liberação rápida de uma dose ou uma fração do princípio, né, ativo, e em seguida ele vai liberando gradual a dose restante por um período, né, de tempo prolongado. Tá? Então, ou seja, né, essa ação, ele tem uma ação rápida e uma ação duradoura. Exemplo, o Voltaren SR, né, o Indapen SR são alguns exemplos. E o BD, o que significa o BD? O BD é bis in die. Bis in die é uma expressão que vem do latim, que significa 2 vezes em um dia. Então, aqueles medicamentos que têm a sigla BD, eles podem ser utilizados 2 vezes ao dia. Então, em vez de tu tomar de 8 em 8, enfim, né, tu usa 2 vezes ao dia. Eles são medicamentos que nas suas versões normais, né, ou seja, sem esse BD, eles devem ser tomados 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia. E quando tem o BD, é a versão que tu pode utilizar 2 vezes ao dia, ou seja, a cada 12, né, de 12 em 12 horas, o que facilita a adesão ao tratamento. Tá? Então, esses são alguns significados. Tem uma outra sigla que aparece muito, que é o AP, né? Então, Tilenol AP. Vocês já viram esse? Né? O que significa esse AP? Esse AP é ação prolongada. Então, Tilenol de ação prolongada, ok? Então, fica, né, aqui algumas dicas, uma introdução sobre a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre essas siglas e novas siglas, podem mandar para a gente aqui no nosso grupo do WhatsApp que a gente vai conversando, ok? Tenham bons estudos, né? Leiam bastante sobre esse assunto, que ele é muito interessante, né? As vias de administração e as formas farmacêuticas. Desejo tudo de bom e até a próxima!